Boa noite. Meu nome é Paulo Henrique de Figueiredo, eu sou pesquisador. Tenho um programa na TV Mundo Maior de segunda-feira ao vivo, às 11 horas. É o Livre Pensamento. Às sextas-feiras é o Revolução Espírita. A gente já faz esse programa há mais de 20 anos. Eu tenho dois livros. Um livro é o Mesmer e o outro é o Revolução Espírita. Quem já ouviu falar de Mesmer aqui? Quase ninguém, né? Agora, quem já tomou um passe aqui? Todo mundo. Vocês sabiam que quem criou a terapia pelo passe foi Franz Anton Mesmer, um médico alemão anterior ao espiritismo. Kardec, ele desenvolveu a doutrina espírita durante 10 anos, entre 10 e 11 anos. Antes de desenvolver o espiritismo, pela pesquisa que ele fez, ele estudou o magnetismo animal, que é a ciência criada por Mesmer, por 35 anos. Ele foi, em Paris, um dos maiores estudiosos dessa ciência. E depois ele estudou o espiritismo. E na Revista Espírita, que é a revista que ele editava todos os meses, ele escreveu o seguinte: magnetismo animal e espiritismo são duas ciências gêmeas. Não é possível compreender uma sem conhecer a outra. Aquele que ficar fora da sua congênere cairá no impasse. Então, foi por isso que eu me determinei a estudar o magnetismo. E descobri que quem foi que criou o magnetismo foi Mesmer. E apesar da proximidade entre magnetismo e espiritismo ser tão grande, nunca Mesmer havia sido traduzido para o português. Nós não tínhamos obras dele para saber aonde começou o magnetismo, né? E então esse livro Mesmer foi um livro que eu escrevi para eu entender magnetismo. Não era para ser um livro, era uma pesquisa para eu entender. Mas ela ficou com grande valor. O conteúdo que Mesmer escreveu nas suas obras são de grande valor para entender o espiritismo. Então eles estão na íntegra. Eu publiquei as obras de Mesmer na íntegra, refazendo a biografia dele para a gente entender quem ele foi. E mostrando também que a história da medicina sempre foi espiritualista, nunca foi materialista. Então, é uma revisão do entendimento do porquê que, quando chegou na hora do espiritismo, o magnetismo foi tão importante. O segundo livro é o Revolução Espírita. Alguém sabe dizer aqui onde nasceu Kardec? Foi na cidade de Lyon. E onde ele passou a infância? Ele foi depois para a Suíça, em Verdun, e estudar com Pestalozzi. E entre um lugar e outro, onde ele viveu? O que eu descobri depois de escrever o Mesmer é que conhecíamos muito pouco sobre Kardec. E então, pesquisando durante muitos anos, eu acabei descobrindo o seguinte: Kardec ele só nasceu em Lyon. Na verdade, ele vivia em uma cidade chamada Bourg-en-Bresse. Pensávamos que ele era de uma família simples, morava numa mansão rural. A família dele era de pessoas ligadas à Revolução Francesa. O avô dele foi um revolucionário que chegou a ser guilhotinado pelos os homens do terror, né? O pai dele não chegou a criar Kardec, morreu quando ele tinha 3 anos, né? Era um advogado de campanha. Ele foi junto com a tropa de Napoleão para pegar o rei da Espanha que estava fugindo para o Brasil. E ele morreu nessa campanha. Ou seja, Kardec foi criado numa mansão rural pela avó e pela mãe, numa vida muito diferente do que a gente sabia. Então eu acabei escrevendo uma história sobre a trajetória de Kardec, da mesma forma que eu havia feito uma pesquisa histórica sobre Mesmer. E essa história está contada no Revolução Espírita. Né? Quem aqui fez universidade aqui? A universidade que você fez era materialista ou espiritualista? Materialista, mas o senhor falou dando risada. Porque é meio uma pergunta boba, não é? Se é materialista ou espiritualista. Não é uma pergunta boba? Alguém consegue imaginar uma universidade espiritualista? A gente não concebe, né? Mas pouca gente sabe, quase ninguém. Mas a universidade na época de Kardec era espiritualista. Toda a área de humanas
na época de Kardec, era espiritualista, e ninguém sabe disso. Então, no Revolução, eu vou contar essa história. Qual era o que havia na ciência na época de Kardec, o que essa ciência espiritualista influenciou a pesquisa dele junto aos espíritos. E a gente tem muita coisa no passado. Hoje eu escuto gente, há muitos anos, falando assim, a gente precisa de novidade no espiritismo, né? As novidades estão todas lá, para a gente resgatar. Mas eu vim falar hoje de um outro assunto. Eu vim falar hoje sobre este livro e essa pesquisadora. E essa pesquisadora aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tem a luzinha esse aqui? É o botão de cima? Deixa eu ver aqui, é esse mesmo. Está vendo essa pesquisadora aqui? Era uma pesquisadora brasileira, chama Simone Privato. Ela está em Montevidéu. Né? Ela veio para São Paulo para o lançamento deste livro, a primeira edição autêntica de Allan Kardec, A Gênese. O livro que ela escreveu de pesquisa foi O Legado de Allan Kardec. Quem aqui já ouviu falar da Gênese? Livro de Kardec. A pergunta que se faz é a seguinte: qual é o conteúdo definitivo em A Gênese por Allan Kardec? Qual que é o conteúdo definitivo da Gênese? Se a Gênese teve muitas edições, e a gente teve uma edição que foi chamada edição aumentada e ampliada e corrigida. E essa edição corrigida, ampliada, foi a que serviu de base para as traduções que a gente usa no Brasil hoje. Então, praticamente todos nós que lemos a Gênese, nós lemos a tradução da 5ª edição, que foi uma edição ampliada e modificada. Como foi ampliada e modificada? Quem que fez isso? Os pesquisadores sempre tiveram grande dúvida sobre as condições que essa ampliação e correção foi feita, isso já desde a época de Leon Denis, Gabriel Delany, desde aquela época eles tinham desconfiança sobre esse conteúdo. Né? E essa pesquisadora, a Simone Privato, ela foi até a França. Como ela é diplomata, ela tem acesso a documentos que as pessoas comuns não poderiam ter acesso, porque são documentos jurídicos que estão nos bancos de informação da França, e são documentos que, se tiver alguma ação jurídica, servem como prova. Então não pode ter acesso público. Como ela é diplomata, ela teve acesso a esses documentos. E eu vou apresentar a vocês o resultado dessa pesquisa. Veja só. Kardec lançou a sua primeira edição em 68. Essa aqui é a primeira edição. No mesmo ano de 68, ele lançou mais 2 edições. A edição 2ª e a edição 3ª. E em 69, que foi o ano que desencarnou, Kardec morreu em março de 69. Todas as edições anteriores tinham se esgotado. E em fevereiro de 69, um mês antes dele desencarnar, ele pediu a 4ª edição. Hoje nós temos essas 4 edições acessíveis, cada uma está numa biblioteca diferente. Essa aqui está em Florença, essa aqui está em Nápoles, essa aqui está na Dinamarca e essa aqui está em Lyon. E a gente comparando as 4 edições, nós descobrimos que as 4 edições são idênticas. Kardec fez a primeira edição e depois imprimiu 3 novas reimpressões, todas idênticas. Então, da primeira à 4ª, nós temos o mesmo conteúdo. Isso aqui é uma imagem do registro de declaração de impressão de 4 de fevereiro de 69. O que isso significa? Que Kardec, um mês antes de desencarnar, em 4 de fevereiro de 69, ele pediu que a gráfica produzisse 2.000 exemplares da Gênese. Então as coisas aconteceram assim. Em 67, Kardec pediu o registro de declaração, que está ali em cima, para que o Ministério do Interior autorizasse a impressão dos exemplares. Por quê? Kardec viveu na época de Napoleão III, que era um ditador. E ele não deixava publicar nada que pudesse atingir o seu regime. Tinha uma censura prévia. Então, se você quisesse publicar um livro, você tinha que mandar para o Ministério, eles iam ler,
se não tivesse nada ofensivo ao Napoleão, eles autorizavam a impressão. Então, todo livro que fosse um conteúdo novo tinha que ter uma autorização do Ministério. Só depois eles autorizavam a impressão. Então, Kardec fez isso. Ele pediu para o Ministério aprovou, e aí ele pediu autorização para imprimir os 3.000. Quando chega na hora que a gráfica imprimiu, ele tem que ir lá na biblioteca e entregar um, para que o governo saiba que exatamente aquilo que eles autorizaram foi o que foi impresso. Então, eles vão conferir o livro. Essa conferência foi feita em 68. Em janeiro, Kardec foi lá e entregou um livro. Só depois é que ele pôde vender e distribuir. Quando Kardec foi fazer a 4ª edição, essa 4ª edição, de 2.000 exemplares, só teve pedido de impressão, não teve pedido de conteúdo. Porque o conteúdo era o mesmo. Então, quando você tinha o mesmo conteúdo, você não tinha que fazer novo depósito. Você só fazia a referência de que era o mesmo livro, né? Então, foi isso que aconteceu. No catálogo racional, que é uma indicação das obras de Kardec, que foi publicado em junho de 69, então veja, junho de 69, Kardec estava vivo? Não, ele desencarnou em março. Então, qual que era a edição vigente em junho de 69? Qual que seria a edição que está vendendo? Primeira, segunda, terceira, quarta? A última, né? Era a 4ª. Então, quando você vai olhar o catálogo racional, não sei se vocês conseguem ler daí. Qual que é a edição aqui? 4ª edição, dá para ver daí? A 4ª edição era vigente. Agora, em 70, Kardec morreu em 69. Em 70, teve uma nova revolução na França. Barricadas nas ruas de Paris. A invasão de Paris pelos austríacos, a tomada da cidade. O governo do Napoleão III foi deposto. O governo provisório que entrou tinha fome e desemprego pela França inteira. E o povo saiu na rua. E aconteceu uma tragédia, porque os austríacos tinham invadido Paris e tomado a cidade, deposto Napoleão. O povo saiu na rua contra o novo governo que foi colocado no poder. E esse governo, com a anuência dos austríacos, massacrou o povo que protestava nas ruas. Foram mais de 30.000 pessoas mortas nas ruas de Paris. Muitos jovens, trabalhadores, mulheres, né? Então foi uma grande tragédia. O movimento espírita parou completamente. Assumiu a sociedade parisiense um ex-médium, que é o Pierre Gaëtan Lemarie. E ele passou a ser o secretário da revista, o administrador da sociedade e o responsável pelas reedições da obra de Kardec. Em 72, hoje sabemos o ano, ele foi publicado uma 5ª edição. Essa 5ª edição, a capa está aqui. Vê se vocês conseguem ler daí. Dá para ver que está escrito aqui em francês, 5ª edição, 50? Não dá para ver? Quem está mais perto, aqui está escrito em francês, 5ª edição. E embaixo está escrito, revista, corrigida e aumentada. Vocês conseguem ver o ano aqui? Onde está o ano? Todas as edições feitas por Kardec tinham ano. Está vendo que tem o ano embaixo? Todas elas têm um ano aqui, ó. Todas elas. E de repente aparece uma edição sem ano. Ninguém sabia que ano foi publicada. E ela com alterações, e muitas alterações. A Simone Privato descobriu que foi em 72 porque ela encontrou um registro do pedido de impressão do livro. E esse registro constava do ano de 72, está vendo? 1872. Mas espera aí, Kardec estava vivo em 72? Não. Quanto tempo ele já tinha morrido? 3 anos. Então, quem que alterou? Se ela é alterada, revista, ampliada, por quem? Que alteração é essa? Quem tem autorização para fazer a mudança? Quando ele foi fazer essa mudança, o Lemarie falou o seguinte, perguntaram para ele, espera aí, quem alterou? Ah, foi Kardec que alterou. Quando? Na 4ª edição.
Quando que ele fez a quarta edição? Em 68. Em 68 ele fez uma edição alterada, mudada. Eu só reimprimi essa edição alterada dele, que era a quarta. Então a quinta é uma cópia da quarta. Como ninguém tinha as edições todas para conferir, ficou dito pelo não dito. Agora, com a Simone tendo ido lá na França, a quarta edição a gente tem. E ela é idêntica à primeira. Então, a única alterada foi a quinta. Mas como que eu posso provar que não foi Kardec? Vocês lembram que eu falei que qualquer edição nova tinha que fazer um depósito, porque eles tinham que conferir o conteúdo? Quando o Lemarie foi fazer a quinta edição, se ela já tivesse sido alterada antes, ela teria que ter sido antes depositada. E a Simone encontrou o registro de depósito da edição. Então aqui nós temos o número, depósito legal, número 9181, de 23 de dezembro de 72, da quinta edição. O pedido de registro de novo conteúdo foi feito em 72. O que significa isso? Que o livro foi modificado em 72. E se foi modificado em 72, não foi por Kardec. Quando a gente vai comparar, então, eu peguei uma página aqui, ó, 145, da primeira edição. Essa aqui é da segunda edição. Essa aqui é da terceira edição. Pelo desenho das letras, dá para ver que são iguais, né? É a mesma página. Se você vai para a quarta edição, ela é igual às anteriores. Tá vendo? Tá vendo que aqui, ó, está escrito a ciência, a ciência, a ciência. A quarta edição, a ciência. A quarta edição é igualzinha às outras três. Né? Agora veja aqui, 145, 145. A ciência. Cadê a ciência aqui? Foi tirado. Todo o trecho, a ciência, foi tirado. Mas não foi só isso que foi tirado. Tem 200 alterações. 200 alterações. Alguns são palavras. Kardec escreveu sim, foi trocado por não. Frases inteiras tiradas, parágrafos inteiros. Aqui foi um capítulo inteiro. Trechos que Kardec não tinha escrito foram acrescentados. Ela foi completamente mutilada, a obra de Kardec. Aqui é em português. Então veja, esse da esquerda é a tradução que nós estamos recuperando. Então percebe que aqui nós vamos encontrar o texto A Ciência? Então essa é a edição que está sendo lançada agora, que nós estamos reconstruímos completamente a obra de Kardec. E aqui tem um texto que a gente nunca tinha lido de Kardec. E essa aqui é a edição que vocês podem ter em casa aí. Quem tem em casa tem essa. Se você for no item 58 do capítulo 6, não vai ser a ciência. Enquanto que no original, o 58 é a ciência. Esse trecho aqui, nessa aqui, está lá para frente, porque foi tirado o trecho inteiro. Aí perguntam assim, várias pessoas já perguntaram, teve alguma mudança significativa no conteúdo? Altera o entendimento? Será que essas mudanças foram só cosméticas ou tem conteúdo alterado? Kardec escreveu sobre a morte de Jesus. Por que ele escreveu sobre a morte de Jesus? Porque em 66, na França, surgiu um livro controverso. Esse livro chama Os Quatro Evangelhos, publicado por um advogado chamado J.B. Rustang. Neste livro, ele vai escrever sobre o corpo de Jesus, no sepulcro. E ele vai dizer assim no livro: quanto ao fato de ter o corpo de Jesus desaparecido do sepulcro, sabeis que fez achar Jesus no sepulcro o seu perispírito tangível, o seu perispírito de forma que pudesse ser palpável, semelhante ao corpo humano, mas não o corpo, retirado da cruz e depositado lá por José de Arimateia. Assim o corpo perispirítico estava no sepulcro, quando os príncipes, os sacerdotes e os fariseus lá foram. Logo depois o sepulcro ficou vazio. Jesus tirou o seu corpo espiritual, a tangibilidade, retomou a aparência fluídica, etérea, invisível aos homens e saiu do sepulcro. Qual que é a ideia aqui desse livro? Dizer que Jesus nunca teve corpo. Dizer que Jesus ele era uma criancinha sem corpo. Ele fingiu que estava crescendo, ele fingiu que mamava, fingiu que era criança. Enquanto o nenê, ele teria que ter fingido que era um nenê.
Porque se ele é um espírito com perispírito, ele está com a capacidade plena dele. Quando que uma criança, um espírito, perde a consciência? Quando ele se liga a um corpo de uma criança. Esse corpo não está com o cérebro formado. Então você não consegue ter consciência, você não fala, você não anda. Você vai aprender tudo isso mais à frente. Se Jesus não tivesse vivenciado como nós um corpo físico, ele teria que ter fingido que foi um nenê. Então você teria que imaginar Jesus pleno de consciência, simulando que era um nenê e fingindo que era dia após dia, para que todo mundo aceitasse. Quando Kardec viu tudo isso, ele achou que isso era algo desnecessário, equívoco, né? E Kardec, então, ele vai analisar esse livro na Revista Espírita de 66. E ele vai escrever o seguinte: o autor dessa nova obra tratou de certas questões que ainda não julgáramos oportuno abordar, e a respeito das quais, portanto, lhe deixamos a responsabilidade, assim como aos espíritos que a comentaram. Ou seja, a responsabilidade do que ele escreveu é dele. O Espiritismo não assume a responsabilidade sobre esse conteúdo. Convém, pois, considerar tais explicações como opiniões pessoais dos espíritos, que as formularam, opiniões que podem ser justas ou falsas, que, em todo caso, precisam da sanção, da apreciação universal e até confirmação mais ampla. Não devem ser tidas como parte integrante da doutrina espírita. Então, o que Kardec falou? Só pode ser válido um ensinamento se os espíritos superiores trazem ele de uma forma conjunta, por diversos médiums, em vários lugares diferentes. Aí você pode saber que mesmo assim você tem que saber se a razão bate com aquilo. E aí Kardec continua: aquele livro dá ao Cristo, em vez de um corpo carnal, um corpo fluídico. Aos olhos dos homens, ele teve que passar na aparência por todas as vicissitudes da humanidade, que é aquilo que eu falei. Maria não teria tido mais do que as aparências da gravidez. Esse ponto foi estabelecido como premissa e pedra angular pelo autor. Mas essa teoria é hipotética, é só uma hipótese. E se for reconhecida como um erro, o edifício desmorona à falta de alicerce. Então, esse livro, Os Quatro Evangelhos, se não ficar estabelecido pela doutrina espírita que Jesus teve um corpo fluídico, o livro inteiro perde o sentido. Então, por isso que era uma questão importante para a época. Só que Kardec pode falar pelos espíritos? É Kardec que fala o que é certo e o que é errado, ou são os espíritos? São os espíritos. Então ele vai completar. Esperaremos, pois, os diversos comentários que ela provocará da parte dos espíritos e que vão contribuir para elucidar a questão. Sem a pré-julgarmos, adiantaremos que a essa nova teoria já foi feita objeções sérias e que, a nosso ver, os fatos podem perfeitamente ser explicados sem que se saia da humanidade corporal. Então não precisaria explicar algo complexo como esse. Jesus não tem corpo, para você explicar por que no sepulcro não estava o corpo. Você pode até simular que alguém foi lá e tirou o corpo. Por que Jesus teve que passar a vida inteira num corpo fluídico? É o que Kardec está dizendo. Aí ele vai dizer: quando esclarecermos sobre essa questão, o faremos decisivamente, ou seja, em definitivo. Será quando tivermos colecionado documentos bastante numerosos, nos ensinos dados de todas as partes pelos espíritos, de modo a podermos falar certos e estarmos de acordo com a maioria. Assim procedemos sempre que se conjuntou de formular um princípio fundamental. Já o dissemos 100 vezes. Para nós, a opinião do espírito, qualquer que seja o nome com que se apresente, só tem o valor de opinião individual. Nosso critério está na concordância universal, confirmada por a lógica. Então, o espiritismo não se faz quando um espírito chega e fala para a gente: olha, é isso. Kardec, claro que dava ouvidos, mas para ele era uma opinião. Só quando os espíritos todos demonstravam concordância e a gente analisava pela lógica a informação, é que você poderia considerar um conceito fundamental da doutrina espírita. E isso ele fez com o espiritismo inteiro. Quando chegou no livro A Gênese, então, Kardec, no capítulo 15, item 64, foi falar do corpo de Jesus. Ele já, agora, não é de 68 o livro? Ele tinha escrito aquele trabalho em 66, na Revista Espírita. Então foi um ano depois. Então aí, será que os espíritos já tinham falado sobre isso? Essa que é a dúvida que vai surgir agora. Vocês estão acompanhando? Estão acompanhando? Então Kardec, no capítulo 15, item 64, ele vai dizer assim: veja, agora não é mais aquilo que ele estava fazendo lá.
já é agora um texto do livro. O desaparecimento do corpo de Jesus após a sua morte tem sido objeto de numerosos comentários. Ele é atestado pelos 4 evangelistas, segundo a narrativa das mulheres que foram ao sepulcro no terceiro e não o encontraram lá. Alguns viram nesse desaparecimento um fato miraculoso. Então, as igrejas, as religiões pensam que foi um milagre. Outros viram desaparecimento, outros supuseram uma remoção clandestina. Alguém foi lá e tirou. Conforme outra opinião, Jesus não teria se revestido de um corpo carnal, mas somente de um corpo fluídico. Ele não teria sido, durante toda a sua vida, mais uma aparição tangível. Então, ele não está se referindo àquilo que ele estudou em 66? Então, alguns acham que ele teve um corpo fluídico. Aí ele vai fazer o seguinte: a questão é então saber se uma tal hipótese é admissível, se ela é confirmada ou refutada pelos fatos. Então, será que os espíritos deram uma sanção a isso? Não é disso que ele está falando? Será que os espíritos confirmaram ou não confirmaram essa hipótese? Então, chega no ponto que está aqui no livro, não era o mesmo ponto que ele estava na Revista Espírita, quando ele não se pronunciou? Concordam com isso? Na revista ele já tinha falado, vamos esperar os espíritos se pronunciaram. Aqui ele não falou a mesma coisa? Vamos esperar os fatos. E parou aí. A explicação sobre o corpo fluídico, para aí. Ele não fala nenhuma das anteriores se era correta ou se era errada. Ele deixou em aberto. A questão é então saber se uma tal hipótese é admissível, se ela é confirmada ou refutada pelos fatos. Agora, gente, Kardec, em 66, já fala para todos os leitores, nós vamos falar sobre isso, tá? No momento oportuno, vamos esperar os espíritos se apreciarem. E aí ele coloca no livro o trecho, fala as hipóteses, fala que vamos verificar qual delas se confirma ou não, e não fala mais nada em seguida? Não está estranho isso? Se era para falar só isso, não era melhor não ter nem publicado na Gênese? Vocês concordam com isso? Se ele volta no assunto, e agora não é nem na revista, é num livro, ou você vai para frente, ou não põe nada. Isso aqui gerou controvérsia nos últimos 150 anos. O movimento espírita inteiro brigando na França, no Brasil, porque assim, olha, esse assunto não está resolvido, Kardec não finalizou, Kardec não concluiu. Você vai ler na Gênese, ele fica na mesma posição que ele estava na revista. Não deu nem resposta do que é melhor do que não é. Dá uma olhada aqui. Item 66 na primeira edição original. Essa aqui é a 5ª edição. O item 67 inteiro foi retirado. Justamente o ponto onde ele dava a explicação no seu livro. Isso está presente na primeira edição, na segunda edição, na terceira edição, na edição de fevereiro que Kardec mandou imprimir. Ele morreu em março e esse trecho foi tirado em 72, quando ele já tinha morrido. Foi Kardec que tirou? Não foi. Então, e mesmo se fosse, como é que Kardec vai tirar justamente o objetivo do texto, que é falar sobre o assunto? Então, o que eu vou ler para vocês agora, nos últimos 150 anos, ninguém leu. Porque é só agora que a gente fez a tradução do livro original de Kardec. E como esse trecho, muitos outros estão assim. Você encontra a conclusão só na primeira edição, que foi adulterada. Por isso que a gente fez a tradução da primeira agora, para a gente conseguir restituir a palavra verdadeira de Kardec. Mas eu não vou deixar vocês sem o texto, né? Vamos ler o texto. Então Kardec diz assim: perceba a coerência com o que ele tinha escrito antes. Não pode, pois, haver sobre o modo como esse desaparecimento aconteceu mais que opiniões pessoais, que teriam valor apenas se fossem confirmadas por uma lógica rigorosa, assim como pelo ensinamento geral dos Espíritos. Ele está falando agora a continuação do que ele tinha falado no primeiro, em 66. Ora, até o presente, nenhuma das quais foram formuladas recebeu a sanção desse duplo controle. Então ele está concluindo. Os Espíritos não vieram dizer que o corpo fluídico realmente era o corpo de Jesus. Isso não aconteceu. Naquele período todo, desde quando ele anunciou na revista para frente, os Espíritos fizeram silêncio sobre essa questão. De tal forma que não houve sanção dos Espíritos. Se não houve o que está escrito lá, é opinião dos Espíritos. Se os Espíritos ainda não resolveram a questão, pela unanimidade de seus ensinamentos, é que, sem dúvida, o momento da resolução ainda não chegou, ou que ainda faltam conhecimentos, com a ajuda dos quais possamos resolvê-la por si própria.
Entretanto, mesmo descartada a suposição de um rapto clandestino, então qual é a opinião que ele considerou a mais viável? Rapto clandestino. Então, possivelmente, alguém foi lá e tirou o corpo, porque corpo fluídico não foi. Em outros trechos, ele vai reforçar isso. Então, alguém raptou. Mas se não fosse, ele vai fazer uma suposição. Se não fosse um rapto, como é que sumiu? Seria porque Jesus tinha um corpo fluídico? Não. Ele vai encontrar, poderia se encontrar, por analogia, uma explicação provável na teoria do duplo fenômeno do transporte e da invisibilidade. Então, Jesus teria morrido, o corpo dele foi colocado no sepulcro, para que não houvesse um culto sobre o corpo, então os espíritos teriam desmaterializado o corpo de lá e materializado em outro lugar, transportaram para outro lugar, e ele teria sido enterrado, então, em lugar desconhecido. Né? Essa é uma hipótese, mas Kardec considera mais provável que alguém tirou de lá e fez isso. Mas nunca a do corpo fluídico. Então, essa parte aqui, que ele afastava a hipótese do corpo fluídico, foi retirada do livro pelo Lemarie. Mas o Lemarie tinha alguma relação com o rustanguismo? Mensagem de alerta dos espíritos. Allan Kardec foi preparado pelos espíritos para os ataques que a doutrina espírita iria enfrentar com detalhes do que se chamou guerra surda. Em espírito, para auxiliar Melibudê, Kardec deu uma série de comunicações em sua residência, junto a amigos e médiuns como Bert Fropo, para alertá-los sobre os desvios tanto da sociedade quanto da revista espírita. Deu então conselhos para que eles reagissem. Então a história do espiritismo não está contada inteira. E nós estamos pouco a pouco recuperando. Uma novidade para contar para vocês. Kardec não tinha escrito muitas cartas e documentos na época dele? E onde estão essas cartas? Ele não fez os manuscritos, as comunicações com os espíritos, não fez tudo isso? E aí, cadê esse material? Então, a informação que nós tínhamos é que esse material estava perdido, que ele havia sido queimado e que não tinha sobrado absolutamente nada. Mas eu trago a informação para vocês, né? Um dia eu volto nessa cidade para contar mais, mas um pesquisador chamado Canuto Abreu, alguém ouviu falar do Canuto Abreu? Canuto Abreu era um pesquisador da época do Herculano Pires. O Canuto Abreu foi para a França e foi procurar se tinham restado manuscritos de Kardec. E ele, depois de muito procurar, encontrou algumas pessoas que estavam secretamente guardado, desde a época de Kardec ter morrido para cá, documentos inéditos de próprio punho escritos para Kardec. Ele veio para o Brasil, pesquisou em cima disso tudo, manteve sob segredo, com medo até que pudessem sumiço nesse material, né? Se alguém encontrasse, poderiam dar um sumiço, né? E não contou isso para pouca gente. Alguns pesquisadores sabiam disso, da época dele. Ele fez um testamento e deixou para a filha, e falou para ela, você vai ser a guardiã. E qualquer coisa que aconteça comigo, você é responsável. Junto a 800 caixas de livros raros. Não são 800 livros, são mais de 30 mil livros raros. E 20 mil documentos. E entre esses 20 mil, tinha 730 documentos de próprio punho de Kardec. A filha deixou para o neto do Canuto. Escreveu um testamento também. Você tem que guardar pessoalmente isso. E fazer com que nunca se disperse. Né? De tal forma que isso seja preservado. Esse neto do Canuto Abreu, em São Paulo, ele tentou por 20 anos conseguir alguém que desse uma forma daquilo ser acessível e pudesse finalmente se tornar um material conhecido de todos nós. E não encontrou. Há 3 meses atrás, sabendo que nós estávamos resgatando a Gênese de Kardec, né, nós tivemos um contato com ele e ele sentiu confiança e falou assim, Paulo, você toma a frente de finalmente pegar todo esse material e tornar ele útil para a gente recuperar Kardec? Eu falei, sozinho eu não consigo. E aí o Centro Espírita, as Casas André Luiz,
se propuseram a formar um laboratório de pesquisa para recuperar esse material. E falaram, Paulo, você conduz os laboratórios para a gente recuperar esse material? Aí juntamos numa mesma sala as casas André Luiz e o neto do Canuto Abreu. E aí eu falei para eles o seguinte, eu assumo a tarefa, com uma condição. Se vocês aceitarem essa condição, a gente começa o trabalho hoje. Eles falaram, então diz aí que condição é essa. A minha condição é a seguinte, vamos tornar esse material 100% público, acessível a todos, todas as páginas. Sejam a favor, seja contra, seja uma informação complexa, seja simples, o que for que a gente encontrar, eu vou tornar público. Vocês concordam? E os dois concordaram. Então nós assumimos, além de fazer a restauração da Gênese, o compromisso público, então, já estamos de posse dos manuscritos inéditos de Kardec. São 730 cartas. Tem carta da Amélie Boudet, Gabriel Delany, Leon Denis. Tem carta de Kardec falando sobre a doutrina, carta conversando com médiums, cartas contando coisas pessoais, coisas familiares, conversa dele com os espíritos, muitas e muitas dezenas de conversas com os espíritos, que elucidam, esclarecem e acrescentam a nós o entendimento do Espiritismo. E nós vamos fazer, então, a tradução, né, e vamos disponibilizar a público, para que a gente possa conhecer Kardec com muito mais detalhe do que conhecemos antes. Né? Então, lá tem cartas, por exemplo, de Kardec escrevendo a um pesquisador de outro país, que havia escrito a ele, olha, Kardec, eu tenho aqui esse material que eu queria conversar com você a respeito do Espiritismo, tal, quando eu puder vir a Paris. Ele escreve uma carta para esse homem, dizendo assim, aguardo você, né, mas eu tenho uma notícia muito importante para lhe dar. Encontrei os seus filhos na rua de Paris. O seu filho estava na rua de Paris, passando fome. Mas, assim que eu encontrei, eu recolhi em casa, dei comida, restabeleci as condições dele e eu já estou com ele procurando emprego. Quando você vier a Paris, você já vai encontrá-lo restabelecido. Então eu escrevo para dizer que o seu estudo do Espiritismo será muito bem-vindo, mas eu também quero tranquilizá-lo que o seu filho está em boas condições. Vocês conseguem entender que Kardec é esse? É um Kardec que não era uma pessoa enfiada no escritório, né? Conversando com os espíritos, né? Era uma pessoa envolvida com os seres humanos. E esse é um episódio de dezenas e dezenas de episódios que vão mostrar um Kardec ser humano. Né? Não é isso que a gente tem que contar para todos os espíritas? E temos que contar para o mundo quem foi Kardec? Ele não foi só uma pessoa enfiada lá nos livros. Ele foi uma pessoa voltada para o ser humano. Né? Tem muitos e muitos momentos que a pessoa reclamava dele de um problema, de uma doença, e a gente tem textos dele conversando com os espíritos e pedindo ajuda. Então a pessoa chegava lá em Kardec e falava, olha, você pede para os espíritos ajuda que eu estou passando uma dificuldade? Né? Será que ele tinha tempo para fazer isso? Mas você vai encontrar ele falando, Espírito da Verdade, tal pessoa está com tal problema de saúde. É possível que vocês se mobilizem para ajudá-la? Então veja, ele parava a pesquisa dele para se preocupar com a doença de alguém que procurou ajuda. Então nós vamos conhecer um Kardec muito mais amplo, complexo e humano do que a gente conhece. E nós vamos trazer esse material, então, de agora, nos próximos meses e anos. O que o Erasto falou para Kardec, então, numa dessas comunicações, mas essa foi publicada? A luta os espera. Não se levantarão fogueiras homicidas, como na Idade Média, mas o torturarão moralmente. Serão montadas armadilhas, emboscadas ainda mais perigosas, quando nelas forem utilizadas mãos amigas. Veja, é quase um aviso do que vai acontecer, por exemplo, com a Gênese. Agirão na sombra. Receberão golpes sem saber de onde estão vindo e serão atingidos em pleno peito pelas flechas envenenadas da calúnia. Arrastarão seus médiuns para fazê-lo entrar no mau caminho ou desviá-los de frequentar os grupos sérios. Alguns serão intimidados, outros dominados. Todas as fraquezas serão exploradas. E o grande motivo vai estar aqui no último parágrafo. Depois, enfim, com o dinheiro, tão poderoso em seu século atrasado, não poderão encontrar comparsas para representar comédias indignas, com o objetivo de lançar o descrédito e o ridículo sobre a doutrina? Tudo isso foi falado para Kardec em 63, muito antes de acontecer os ensinamentos. Então, quem disse assim, poxa, mas os espíritos não vieram dizer, olha, a Gênese foi adulterada? Seria fácil ter recebido uma mensagem dessa. O que ocorreu foi antes da Gênese ser adulterada que Kardec foi avisado. Esse que é o extraordinário.
E depois, a família de Kardec, a esposa dele e os médiuns próximos, em 81, receberam na casa da Amélie Boudet a seguinte mensagem: a doutrina, por assim dizer, ficou adormecida desde minha partida. Era impossível que fosse de outra forma, já que meu desaparecimento súbito não me deu tempo para realizar os projetos que havia feito e permitiria a uma coletividade homogênea continuar o trabalho que havia sido iniciado. Então ele mesmo diz que essa dificuldade ocorreu. Então, as desgraças que surgiram em nossa querida pátria obrigaram cada um a trabalhar materialmente para melhorar a própria situação e a de nosso querido país. Ele está falando daquela revolução. Pois deve-se confessar que a maior parte dos espíritas, sendo os primeiros apóstolos, sem possuírem fortuna, tem o dever de primeiramente prover as necessidades diárias de seus familiares. Né? E depois ele vai dizer o seguinte, Kardec: Amélie, forme um novo grupo e um novo jornal, porque esse que está aí se desviou do seu caminho. A primeira comunicação, em 71, do Lemarie, no discurso, ele diz o seguinte: nós não podemos parar só em Kardec na Revista Espírita. Nós vamos ter que abrir a outras teorias. E eu não posso trabalhar sem remuneração. Então ele instituiu na estrutura de Kardec o que nunca tinha acontecido. Ele passou a querer dinheiro, remuneração, e que ele ia abrir para outras coisas sem ser Kardec. Ou seja, ele já chegou anunciando isso. Em 82, então, com aquelas mensagens de Kardec pedindo para fazer outra sociedade, olha quem se reuniu para fazer a nova sociedade: Leon Denis e Gabriel Delany. E fizeram um novo jornal, L'Espiritisme. Em 83, o biógrafo de Kardec, que era muito amigo do Delany e do Leon Denis, encontrou um leonês que era amigo do Lemarie, que contou para ele: olha, o Lemarie me contou, me confidenciou, que ele alterou os trechos da Gênese. Eles não sabiam ainda disso. E aí o Henry Souce foi comparar a quinta edição com aquele já em 68, a que foi publicada por Kardec. E aí ele vai escrever um artigo publicado pelo Lemarie, pelo Delany e pelo Denis, no L'Espiritisme. O artigo é Uma Infâmia, denunciando a adulteração da Gênese. Isso foi publicado em 84, no Jornal Novo, que Kardec pediu que tivesse sido criado. Né? Então, quem fala que não teve denúncia, a denúncia ocorreu. Um artigo A Infâmia expressou sua posição não só de Henry Souce, mas também da União Espírita Francesa, que foi a nova sociedade criada com apoio da esposa de Kardec, na qual participavam ativamente Gabriel Delany, que era o Leon Denis, o responsável pelo jornal. A União Espírita Francesa era uma instituição muito representativa. Foi formada por uma reunião com mais de 400 pessoas. Para a época, era muita gente. O Henry Souce encontrou 126 passagens alteradas, 11 parcialmente, 50 acrescentadas, 65 suprimidas. E ele termina o artigo dizendo: todas as partes desse livro sofreram mutilações graves, em maior ou menor grau, mas o capítulo 18, São Chegados os Tempos, é o que foi mais maltratado. As modificações que se produziram nele tornaram-se quase irreconhecível. Quase que o capítulo... Se você lê o capítulo da Gênese, nos livros atuais, nas traduções atuais, você não entende nada. A tradução, como realmente Kardec tinha deixado, é perfeita. Alguns parágrafos chegaram a ser embaralhados. O primeiro foi para o 20º, o 19 foi para o 2, o 3, justamente para você não entender nada. Dá claramente a aparência de que a pessoa queria que você não entendesse o que Kardec escreveu. Uma polêmica da época: docetismo e corpo fluídico. A gente não conhece muito isso, porque essa polêmica ocorreu 10 anos após a morte de Kardec, 20, 50, 60, 100. Sempre o movimento espírita ficou confuso em torno disso aqui. Por quê? Esse trecho que teria que estar na Gênese, ela diz assim: não é nova essa ideia sobre a natureza do corpo de Jesus. Tinha a mesma crença os docetas, seita numerosa dos gnósticos, que subsistiu durante os 3 primeiros séculos. Um trechinho tão pequeno deu muita confusão, porque aqueles que acreditavam no corpo fluídico diziam: Kardec não sabe nada sobre corpo fluídico, porque essa referência é falsa. Esse grupo não acredita no corpo fluídico como nós. Então Kardec nem estudou direito para escrever isso. E virou uma briga, né, no movimento espírita.
Uns dizendo, Kardec não entende nada, os outros dizendo, olha, ele entende sim. Em 83, o Lemarie distribuiu na Revista Espírita. Imagina, você era leitor de Kardec. Kardec morreu, você continua lendo a Revista Espírita nos próximos meses, né? Mas não era escrito por ele. Era comandado pelo Lemarie. Num determinado mês, em 83, ele distribuiu uma brochura Resposta aos críticos e adversários dos 4 evangelhos de Rustang, editado por seus discípulos. Então você receberia na sua casa, você que gosta de Kardec, a revista de Kardec, junto uma atacando Kardec, que foi publicada pelo Lemarie. Essa brochura foi traduzida na edição do livro do Lemarie em português, em 1920, e publicada junto no livro Os 4 Evangelhos, na edição brasileira. Embaixo está escrito lá, olha, extraído do volume intitulado Os 4 Evangelhos de Rustang, resposta a seus críticos e aos seus adversários, editado pelos discípulos de Rustang. O que fala essa brochura? Eu peguei uns trechinhos. Allan Kardec foi injusto para com Rustang, e os fatos vão prová-lo. O senhor Rustang é um professor em matéria de espiritismo. Kardec desviou-se, esquecendo que deveria ser fiel à advertência dos espíritos superiores, pois devia ajudar a fazer reconhecer e aceitar as bases da fase teológica, uma vez aberta com a ajuda de um instrumento claramente escolhido, mas que seria outro e não ele. Allan Kardec achou-se convocado e o único convocado, mas não deveria empreender o monopólio de um sistema preconcebido. É o que teria compreendido se fosse humilde e desinteressado. E aí completa. Allan Kardec, por se achar infalível, se fez monopolizador, como todo aquele que se atribui o privilégio de uma infabilidade intransigente. Proscreveu todos os homens de estudo e boa vontade que não souberam se curvar ao jugo de um autoritário. Em 61, Rustang foi declaradamente escolhido para começar a obra teológica, da qual ele inaugura sua fase admirável, publicando em 66 os 4 Evangelhos. Então, o que esse livro está dizendo? Que Kardec não era o escolhido para fazer a moral espírita. Quem era para fazer era o Rustang. E que a teoria, então, do corpo fluídico é a verdadeira e Kardec é que está errado. Isso foi distribuído na Revista Espírita de Kardec. Por isso que Kardec tinha falado para fazer uma nova revista, porque a dele já não estava mais de acordo com suas ideias. Esse livro ainda vai dizer o seguinte: Allan Kardec acusava o rustanguismo de docetismo, sendo que, para ele falar isso, é que Kardec ignorava esse fato ou conhecia superficialmente, assim como não sabia bem o que era docetismo. Então ele faz uma acusação de Kardec não conhecia o assunto, por isso que ele tinha falado isso. A Berthe Fropo, que é uma amiga do casal Allan Kardec e a dama de companhia da Amélie Boudet, depois que Kardec morreu, ela ficou indignada com isso e escreveu esse livro, Facho de Luz. E aí ela conta, olha, então uma pessoa da época, amiga de Kardec, contando as impressões dela de ter recebido esse folheto. Recebi com a revista de junho de 83 um folheto intitulado Os 4 Evangelhos, resposta aos seus críticos. Não quero voltar à profunda indignação que senti durante a leitura desse panfleto. Ela está escrevendo em 84. Ela está dizendo, eu fiquei completamente indignada quando eu recebi isso. Tão traiçoeiramente escrito quanto astuciosamente elaborado. Quem são os discípulos de Rustang que não assinaram esse folheto? Quem tem lido os artigos do seu Lemarie nesses 15 anos não achará difícil reconhecer seu gênero, estilo e expressões habituais. Por 4 anos ele tem feito palestras sobre os 4 Evangelhos de Rustang, tanto na Bélgica quanto na França, tendo recebido de Guérin, que era o testamento, quem continuou as obras do Rustang, 100 mil francos pela sociedade, 5 mil francos para as conferências e um prêmio de 3 mil francos para o melhor trabalho sobre o tema. Isso, porém, não deveria ter sido motivo para desviar a doutrina de seu caminho e insultar Kardec. Então, o que ela está dizendo? Quem escreveu isso aí foi com a ajuda de Lemarie, que tinha recebido um monte de dinheiro para defender Rustang e não Kardec. Já que os ditos discípulos de Rustang não querem se curvar diante do autoritário, tal como acusam Kardec, por nosso lado, não queremos ver o Espiritismo entrar em tal fase teológica. Era uma fase que tornaria o Espiritismo uma igreja. Porque o livro Os 4 Evangelhos de Rustang termina dizendo assim: todos os espíritas
tenha o destino final de voltar para a igreja, submetendo-se novamente ao Papa. A ideia seria essa. Por quê? Para estabelecer sob a forma de religião, mas ela não é mais forte com seu simples título de filosofia, ela usa de lógica e verdade para esclarecer outro mundo, consola corações, dá esperança de se chegar pela evolução à felicidade, à imortalidade do espírito e ao conhecimento de um Deus todo bom e justo. De que mais precisamos? Aí aqui está a surpresa. Toda essa briga, dizendo que Kardec não entendia nada porque chamou de docetismo, é em vão. Porque agora a gente descobriu que esse trecho que eu tinha lido, lembra, dos docetas, foi acrescentado na 5ª edição. Nunca Kardec tinha escrito isso. Então olha que coisa, né? Usam isso para dizer que Kardec não entendia do assunto, que tinha escrito bobagem, que docetismo não tinha nada a ver, mas eles que acrescentaram na Gênese. Porque na primeira, 4ª edição, termina aqui sem esse trecho. Né? Você vê que está aqui, ó, Constantinopla 381, não é isso que está aqui? Vê na 5ª edição. Depois é que acrescentaram os docetas, que não tinha na edição original. Então Kardec nunca tratou disso que ele foi acusado. Percebe que é uma armadilha? Os espíritos não estão certos de dizer? Mãos amigas, né, conduzidas pelo dinheiro, vão fazer uma traição. Avisaram isso em 63. A questão moral e o livre-arbítrio. Aqui eu vejo que é o mais importante. Não tem nada a ver com essa questão de corpo fluídico, nada disso. Tem a ver com o livre-arbítrio. Né? Como você conquistou o livre-arbítrio? Quem aqui, na infância, aprendeu o catecismo na igreja? Levanta a mão para mim. Eu não. Nasci em família espírita. Mas veja, quando você aprendeu o catecismo, você não aprendeu que Adão e Eva receberam de Deus a liberdade no paraíso para fazer o que quiserem, mas não podia comer de um fruto de uma árvore e por desobediência eles tiveram a queda, não foi isso? No hinduísmo, a ideia é parecida. Você foi criado perfeito por Deus. Vive junto a Ele, com toda a sabedoria e todo o conhecimento. E depois de errar lá no mundo espiritual, por rebeldia, você cai no mundo para encarnar como castigo. Então a ideia de que a liberdade, você cai em função da liberdade. A queda porque usou mal a liberdade. Está aqui, ó, o Catecismo da Igreja Católica. O homem, ferido na sua natureza pelo pecado original, está sujeito ao erro, inclinado ao pecado no exercício da liberdade. Toda vez que você for usar a liberdade, a tendência é cair no mal. Isso é o que ensina a igreja. Quando você vai ler o livro Os Quatro Evangelhos, ele vai escrever ali o seguinte: atingindo o ponto de preparação para entrarem no reino humano, os espíritos se preparam de fato em mundo fluídico. Você não reencarna. A vontade do soberano Senhor lhes dá a consciência da faculdade de seus atos, consciência que produz o livre-arbítrio, a vida moral, a inteligência independente e capaz de raciocínio e responsabilidade. Chega desse modo à condição de espírito formado. Então, você vai viver nas fases mineral, vegetal, animal. Quando é para virar um espírito humano, você perde todo o instinto de espírito pronto para ser humanizado, se vier a falir, tendo abandonado os instintos oriundos das exigências da animalidade. Então seria o espírito, se desenvolvendo, mineral, vegetal, animal. Quando chega no animal, você desenvolve os instintos. Segundo esse livro, assim que você atingiu todo o desenvolvimento dos instintos, Deus pega você, a sua alma, tira da vida animal, põe no mundo espiritual, dá livre-arbítrio, dá capacidade de inteligência, dá todas as condições para desenvolver a moral, dá a responsabilidade e você fica no mundo espiritual se desenvolvendo. Agora, se você errar, aí ele te castiga e você encarna porque castigou. Ou seja, todo mundo que está aqui é alguém, um espírito mau, que errou e está aqui para pagar os pecados, castigado. A encarnação seria castigo para todos. E você perdeu os instintos porque Deus tirou. Deus tira os instintos e dá o livre-arbítrio. É muito parecido com o que a igreja fala. Que você vai ter o desenvolvimento no mundo espiritual com toda a liberdade. Errou, cai para pagar os pecados. Será que Kardec falou isso? Kardec, na Revista Espírita, vai dizer o seguinte: sabemos ainda
Ignoramos a condição das primeiras encarnações. Sabemos que são criadas simples e ignorantes. Sabemos ainda que o livre-arbítrio se desenvolve pouco a pouco, depois de numerosas evoluções na vida corpórea. Você não ganha o livre-arbítrio de repente, vai dizer Kardec. É uma conquista gradual. E ele vai dizer, não é nem depois da primeira ou segunda encarnação que a alma tem uma consciência clara de si mesma para ser responsável pelos seus atos. É depois da 100ª ou 1000ª. O que ele está dizendo aqui? Que no começo da sua vida de espírito, você pode levar de 100 a 1000 vidas. São 1000 vidas, gente. Você sabe quanto que é 1000 vidas? Faz a conta, 1000 vidas. Antes de desenvolver a responsabilidade pelos atos e ter livre-arbítrio. Então o livre-arbítrio não é dado por Deus de repente. É uma conquista gradual. E antes de conquistar o livre-arbítrio, você pode ter 1000 vidas antes. Então a encarnação não é castigo. A encarnação é a oportunidade de desenvolver as faculdades, naturalmente. E será que se supera o instinto de repente, como estava dizendo lá? Aí é que está a questão. Quando você pegar a Gênese de Allan Kardec, se você tem a Gênese em casa, você vai encontrar isso lá. No capítulo 3, item 24. Nos seres inferiores da criação, aquele cujo senso moral ainda não existe, na qual a inteligência não substituiu o instinto, a luta só pode ter por objetivo a satisfação de necessidades materiais. É nesse primeiro período que a alma se elabora e ensaia para a vida. E para por aí. Explicou alguma coisa? Está bem explicadinho aí? Veja, o que ele fala aqui? Nos seres inferiores da criação, que o senso moral não existe. Então, não existe nos seres no começo da evolução, concorda? Senso moral. Na qual a inteligência não substitui o instinto. Então, ele está dizendo que a inteligência vai substituir o instinto. A luta só pode ter como objetivo a satisfação de necessidades materiais. Então, o espírito, nessa condição, só vive em função das necessidades materiais. É nesse primeiro período que a alma se elabora e saia para a vida. Tá, e como que se torna ser humano? Ele está falando aí? Não. Então não está estranho? Ele propõe a discussão e para. Não continua. Então, se você pegar a Gênese na sua casa, até assim. Será que está assim na primeira edição? O trecho que ele explica foi cortado da Gênese. Então, nós nunca, espíritas, tivemos acesso ao que nós vamos ler agora. Olha só, tudo que está em vermelho foi cortado. É nesse primeiro período que a alma se elabora e ensaia para a vida. Aí continua Kardec. Assim que ela atinge o grau de maturidade necessário para a sua transformação, recebe de Deus novas faculdades, o livre-arbítrio e o senso moral, a centelha divina, em uma palavra, e dá um novo curso às suas ideias, dotando-a de novas aptidões e percepções. Então, só aqui começa a desenvolver o senso moral. Porém, as novas faculdades morais com as quais foi dotada só se desenvolvem gradualmente porque nada é brusco na natureza. Então, você não ganha senso moral e livre-arbítrio de repente. Você vai desenvolver gradualmente. Mas ele está explicando como isso acontece? Também não. Por quê? Tem mais trecho cortado. Então, veja. Se estudarmos aí no item 9, é outro item. Se estudarmos todas as paixões e todos os vícios, vemos que elas têm o seu princípio no instinto de conservação. Esse instinto, em toda a força nos animais e nos seres que estão mais próximos da vida animal, ele domina sozinho, porque entre eles ainda não há contrapeso o senso moral. Então, o animal e o ser humano nas primeiras vidas não têm senso moral, então quem manda é o instinto. O ser ainda não nasceu para a vida intelectual. O instinto enfraquece, ao contrário, à medida que a inteligência se desenvolve, porque domina a matéria. Então, o que ele está dizendo assim? O espírito, ele tem ainda os instintos, mas ele começa a querer caçar animais maiores, construir uma habitação melhor, construir roupa melhor. E ele vai desafiando as condições da sua vida e desenvolvendo a inteligência. Concordam? Então, pela inteligência, ele vai dominando o instinto e adquirindo novas capacidades. Não é aí? Agora, e a moral? Cadê? Como surge a moral? Ele está explicando? Não está também cortado de repente? Fala do instinto, fala da inteligência, cadê o senso moral? Porque o trecho que ele explica o senso moral também foi cortado. Então, pela primeira vez, a gente tem acesso a um trecho importantíssimo. E Kardec vai dizer, com a inteligência racional, nasce o livre-arbítrio, e o homem usa a sua vontade. Então, somente para ele começa a responsabilidade dos atos. Ele era responsável quando estava regido pelos instintos? Não. Quando ele desenvolveu a inteligência, ele já era responsável? Não.
Quando a partir da inteligência ele começou a desenvolver o livre-arbítrio, é que ele se tornou responsável. Então, com esse ensinamento, a gente descobre que não cabe ao espírita ter culpa. Não cabe ao espírita ter culpa, porque você não é responsável por tudo que tem que se saber fazer. Você só é responsável por aquilo que você já aprendeu. Você tem que resolver todos os problemas ou só os que você já sabe resolver? Só os que você já sabe responder. E você não é culpado por aquilo que você não compreende. Então não é uma moral completamente diferente? E veja, Deus te deu a liberdade e agora Ele cobra e te castiga se você não obedecer? Ou você conquistou a liberdade? Pelo que Ele está explicando, você conquistou a liberdade. Então você não é responsável por algo que Deus te deu. Ele te deu as condições, mas a conquista da liberdade é sua. Então você é responsável por uma liberdade que você conquistou. Não tem culpa, não tem castigo, não tem nada. Você é responsável por aquilo que você conquista. Você é responsável por aquilo que você encontra. Você é responsável pela obra que você faz. Gente, se você fica em casa e não sabe o que tem à volta da casa, você não é responsável por aquilo. Agora, se você vai no fundo da casa e pega a enxada e planta milho, aquela plantação você não é responsável por ela? E você não vai cuidar dela direitinho? É essa a obra de Deus. Ele te dá as condições, você faz a obra e você é responsável por aquilo que você criou. Então não precisa de Deus te castigando, você que tem que adquirir consciência de que o que você tem de conquista é o valor que você tem. Agora pensa o seguinte, se leva 1000 vidas para ganhar a responsabilidade, se primeiro desenvolve a inteligência, depois o livre-arbítrio, olha para você. Você é um ser simples, sem conhecimento nenhum? Ou você tem conhecimento? Você não tem inteligência? E você não tem capacidade de escolher? Por exemplo, o que você podia estar fazendo hoje? Não podia estar em casa? Vendo televisão? Você está aqui porque alguém obrigou? Ou você escolheu vir aqui? Então você não tem um controle da sua vontade? Agora, Deus te deu isso ou você conquistou? Você conquistou. A inteligência que você tem não é conquista sua? Os conhecimentos que você adquiriu não são seus? Então você não é capaz? Então por que você levanta de manhã e pensa que não é capaz? Que você não pode, que você não consegue, que o dia é ruim, que eu sou infeliz, que Deus não deu condições para mim. Você não pensa essas coisas? Se alguém está no vício, você chega do lado dele e fala assim, por que você não acaba com esse vício? Se o indivíduo não consegue, é um crime você falar para ele, está vendo que você não consegue? Você é um fraco. Vai ajudar ele isso? Ou você tem que enxergar nele o que você vê em você? Então não importa quantas vezes ele caia no vício, todas as vezes você tem que falar, você é capaz. Porque amar a si mesmo é reconhecer em si mesmo a capacidade. E amar ao próximo é oferecer a ele essa certeza que nos faz da nossa fé uma fé inquebrantável. Muito obrigado. Só para encerrar, trazer como notícia para vocês, antes de ontem, né? 5 de junho, que dia é hoje? Então, há 10 dias atrás, a USE, reunindo a anterior presidente e o presidente novo, elaboraram uma nota oficial que estão transmitindo a todos os centros, né? Avisando que eles estão chegar à conclusão que realmente a obra foi adulterada e que a gente tem que voltar para a edição original de Kardec. Né? E a FEAL fez a publicação, depois de toda essa pesquisa, da primeira edição autêntica de Allan Kardec, a obra original da Gênese. A venda desse livro reverte... Conhecem as Casas André Luiz? Então, a venda desse livro é todo revertido para a fundação das Casas André Luiz. Então, além da gente ter a oportunidade de estudar a obra de Kardec como ele a escreveu, né, a gente também vai estar ajudando as Casas André Luiz. A gente trouxe os exemplares aí, quem se interessar, está à disposição de vocês. Obrigado.